e lhe deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Vamos até aí. Amanhã a gente lê a parte do capítulo 6. Amém? Não tem como a gente não ler esse texto e não trazer para a gente para os dias atuais. A partir do momento que a gente escuta, Moisés transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofreu. É ou não é como vivemos hoje? Muitas vezes desacreditados, vendo todos os milagres ao nosso redor e acreditando ou tentando achar desculpas. Eu vou trazer uma reflexão para a gente um pouco diferente do que muitas vezes nós vemos. Eu vou trazer e apresentar para vocês duas situações: a presença constante de Deus, a intencionalidade de Deus em apresentar-se face a face, estar constantemente apresentando a este povo que ele tinha feito aliança, e um povo caracterizado através de um homem que nós lemos aqui em 6 capítulos, apresentou 5 desculpas para não seguir o que ele tinha recebido de, de ordem, de, de ordem direta de Deus, né? Então, assim, nós, no início da nossa leitura, nós fomos colocados temporalmente a 430 anos após o que nós lemos no livro de Gênesis. Nós já vemos aqui que há uma sucessão de imperadores, uma sucessão de reis, né? Já não se lembrava mais daquele José, o salvador do próprio Egito, quando ele manda construir os silos, quando ele faz a guarda de materiais, né, das colheitas para uma seca posterior. Nós vemos aqui a subida de reis, e esses reis, por quererem fazer as obras, utilizando de escravidão, utilizando de formas perversas, né, de conseguir o que eles queriam, subjugando até mesmo aqueles que não eram egípcios. Mas eu vou tentar voltar ao texto depois desse panorama. Eu já coloquei lá 2 vídeos que falam bastante desse panorama do Egito naquela época, o panorama dos israelitas naquele Egito, tá certo? Eu vou voltar aqui para as escrituras. O capítulo 1 nos apresenta alguns personagens, entre eles até coloca a luz na força e coragem de 2 mulheres. Ele coloca a luz não só em homens, como homens fortes e corajosos. Ele coloca nas 2 parteiras, que chegam para o faraó e falam: não, quando eu chego lá, o bebê já está amamentado, já está no colo da mãe. Elas não conseguiam cumprir a ordem do faraó, que era, na hora do parto, tentar fazer alguma técnica que matasse a criança, ou enrolando com cordão umbilical, ou deslocando o pescoço. E elas, por serem israelitas, elas falaram isso ao faraó, um descumprimento, né, daquela ordem que ele deu, de forma corajosa, né? Antes de falar das personagens, eu preciso falar sobre o título. Eu anotei aqui, já ia me passando. O título é Êxodo. É algo que, na nossa língua, não remete muito, porque eu não falo, vou fazer um êxodo, não, eu vou viajar, vou sair, vou me mudar, né? E ele utiliza a linguagem, a palavra antiga, né? A palavra clássica, êxodo, que a gente remete lá na época dos estudos, né? Êxodo rural, né? O deslocamento de grandes massas para uma outra terra. E aqui ele está falando justamente, não é do êxodo que nós lemos lá de Jacó para o Egito, mas sim uma promessa de Deus de que esses israelitas que estavam multiplicando voltassem para a terra de leite e mel. Então, o título, como nós vamos ler em todo o Pentateuco, os 5 títulos, eles remetem, eles trazem para a gente o que é que de fato vai ter na história. Assim como Números foi traduzido para números na nossa linguagem de português, ele é no deserto, né? Deuteronômio, repetição, e aqui a gente é apresentado a Êxodo. Voltando para o que nós estamos lendo, nós vemos que no versículo 9, está escrito assim: vejam,
o rei disse ao povo: vejam agora, o povo de Israel é mais numeroso e forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos, haverá guerra, e eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. O texto passa e nos apresenta a figura de Moisés. Só que antes de apresentar Moisés, o texto faz uma pinçada para nos lembrar a importância das genealogias que nós lemos. É chato, é cansativo, mas ele fala aqui, ó, nesta época, um homem e uma mulher da tribo de Levi. Nós lembramos quem é Levi? Filho de Jacó, não é isso? Um dos filhos mais velhos, aquele filho que ele, quando abençoou, falou que ele e Simeão ele não estaria presente numa reunião que eles tivessem, não considerava como pessoas dignas. Mas aqui nos mostra que a partir da linhagem de Levi é levantado Moisés. E nesse capítulo 2, nos apresenta duas pessoas, né, e a capacidade delas. Apresenta a princesa, e somente ela estava em posição de verificar aquele cesto, e a irmã de Moisés. A coragem de uma menina chamada Miriam, que ficou observando, viu a dor de sua mãe, que é de colocar nas graças de Deus a vida do seu irmão num cesto, ela coloca no cesto, coloca no rio, ao bel prazer, na confiança no temor de Deus, mas a sua irmã Miriam, a irmã de Moisés, o acompanha o cesto, acompanha o caminhar desse cesto, e ela vê toda a situação e vê a princesa enxergando aquele cesto e pedindo para as funcionárias que estavam muito próximos do rio, que não conseguiram ver, ela está em posição superior, ela vê e ordena, tragam aquilo para mim. E quando ela pega, ela vê com a criança e Miriam, novamente uma mulher, de forma muito corajosa, chega para a imperadora, a princesa, e fala, vou ler aqui, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Olha a inteligência dessa criança. Porque se ela fala, esse bebê é meu irmão, quer que eu chame a mãe dele? O que é que aconteceu com Moisés? Ela utiliza uma meia-verdade, ela utiliza o dom da palavra, ela utiliza a esperteza para conduzir a algo melhor e a segurança do seu irmão. A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para aumentar o bebê? Quero sim, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê, leve este menino e o amamente para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou com o próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. O texto segue, passa-se 40 anos, Moisés, nesse meio termo, visitando a sua mãe, faltou a palavra que agora a mãe não é original, me perdoe, vai visitar sua mãe, Joquebede, e fica prestando, né, os favores à educação na corte com a princesa, que eu considero como sua mãe, sua madrastra. Ele fica nesse dilema, né? Ele fica nessa atemporalidade, subindo e descendo, né? Permeando os dois mundos. Como um menino que nasceu no Morro e está no Leblon, no Rio de Janeiro, ele fica permeando o Morro e o Leblon, fica confuso, né? E chega um momento, nesses 40 anos, em que Deus coloca, e como nós já lemos aqui, algo trágico. Eu preciso lembrar a vocês que existem alguns momentos da nossa vida trágicos para que nós possamos andar, caminhar, sair da zona de conforto. Assim como foi o estupro de Diná, onde Jacó estava em Siquém, nós vemos aqui o Moisés sendo empurrado para sair daquela zona de conforto dele, aos 40 anos de idade, onde ele entra numa briga para defender um irmão hebreu e mata um capataz egípcio. Ele acreditava que tinha escondido debaixo da terra aquele crime, mas no outro dia, ao visitar, porque mostra de forma corriqueira que ele voltava a ver as suas raízes. Eu coloquei um vídeo no grupo, não sei se vocês assistiram, de Moisés. Alex falou que já viu esse filme 3 vezes. E esse filme retrata isso que eu quero mostrar a vocês. Moisés tinha vínculos com os irmãos hebreus. Moisés tinha relacionamento com a sua mãe Joquebede. Ele a visitava, levava pães. A Bíblia não mostra, que ela não consegue aprofundar isso, mas existia, de fato, laços entre ele, porque senão ele não mataria um capataz, se não existisse laço de pertencimento com aquela população, com aquela região, com aquele pessoal
do arraial, os hebreus. E Deus o empurra, ele tem que fugir, porque na cabeça dele, no segundo dia que ele volta a visitar, ele vê novamente uma briga, e um irmão hebreu fala, acaso você é meu juiz? Acaso você também vai me matar, como fez com o egípcio ontem? E ele deduz que todos já sabem, e que fatalmente isso vai chegar ao faraó, ele será morto. Ele foge, e ao fugir, Deus coloca pessoas certas no seu caminho. Deus colocou Jetro, as filhas de Jetro primeiramente, e depois Jetro, um sacerdote, e certamente alguém que cuidou de Moisés nesses próximos 40 anos que ele passa. Ele passa mais 40 anos ali, naquela situação, pastoreando, longe da sua vida, sendo discipulado por Jetro, e nós vamos ler a importância de Jetro mais à frente. Quem foi Jetro para Moisés e como Jetro agiu com ele de forma honesta, carinhosa, lhe dando conselhos preciosos. Passa-se 40 anos e o capítulo 13 nos apresenta. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Quando ele fala, o capítulo 3, é Deus se apresentando face a face a Moisés através do arbusto em chamas. E aqui nós lemos. Quando Moisés viu... Ali o anjo do Senhor apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto, e Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou Moisés. Por que o fogo não se consome? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Olha que incrível. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu Moisés. Não se aproxime mais. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Nós vamos ver inúmeras vezes Deus se apresentando às pessoas e as pessoas caindo ao chão, se prostrando, cobrindo o rosto, porque a presença é muito forte. Certas vezes, momentos nós vemos na igreja as pessoas, nesse mesmo momento, em oração profunda, em transe, caindo de joelhos. É meio que uma representação dessa presença de Deus. Então, assim, esse poder que deixa a gente fraco de perna, que a gente não consegue ficar em pé. E eu preciso ler agora o que o autor da minha Bíblia aqui traz. São 3 reflexões. Eu vou ler rapidamente e já abro a palavra para vocês, que meu tempo está acabando. Gente, é um exercício muito difícil fazer em 10, 15 minutos esses resumos. Se eu falar muito rápido, me perdoem. Moisés se sentia totalmente desqualificado para preencher o papel que Deus o mandava cumprir. Recebera boa educação, conhecia todos os meandros da corte egípcia, sabia a quem deveria demandar, sabia quem tinha o poder de ordenamento, sabia tudo da corte. Também tinha grande habilidade de liderança, demonstraria pelos próximos 40 anos. Essas qualidades faziam dele o melhor homem para o trabalho, mas Moisés era incapaz de ver e aceitar a sua realidade. Ele não tinha uma noção precisa de quem Moisés realmente era para Deus. Talvez visse a si mesmo como assassino, preso ao passado de um erro, indigno de qualquer tarefa maior que é cuidar dos rebanhos do sogro. Não, eu não sou digno. Eu preciso continuar aqui no meu trabalho. Eu não posso me colocar à ordem. Eu não posso obedecer, não. E muitas vezes nos colocamos nessa posição de Moisés. Observe como esse texto vai falar com você hoje. É comum os erros do passado nos deixarem cegos para os nossos talentos atuais. Precisamos ver a nós mesmos como Deus nos vê e então agir de acordo. Moisés poderia ter algum problema na fala, mas isso não era desculpa alguma para não seguir o plano de Deus. Ele não tinha a percepção correta de quem poderia se tornar com a ajuda divina. Embora Moisés tivesse envolvido no tipo de autoexame, ele fazia uma atitude negativa e temerosa. Ainda não estava disposto a ser mudado pelo Senhor. Nossas fraquezas jamais devem ser desculpas
para evitar a sua ordem espiritual, a sua renovação espiritual. Com a ajuda de Deus, qualquer coisa é possível. Precisamos perceber que o Senhor pode se valer de nossas forças, ajudando-nos a alcançar o nosso potencial pleno. No capítulo 4, versículo 13, tem: Moisés tentou desesperadamente escapar do chamado divino. Hoje não, amanhã. Deixa eu me capacitar mais, deixa eu ler a Bíblia toda. Mas eu não sou nem diácono na minha igreja. Não, mas eu tenho muito pouco tempo de convertido. Qual desculpa você está colocando em sua cabeça hoje? Ele não queria voltar ao Egito como porta-voz de Deus. Ao que parece, estava com medo de enfrentar a enorme responsabilidade que isso envolvia. Mas o Senhor considerava Moisés responsável pela execução do seu plano. Deus deu a Moisés uma descrição exata de como a missão no Egito seria realizada. Apesar da suposta dificuldade do servo escolhido, Deus tem um plano especial para cada um de nós. Se seguirmos o Senhor, Ele o realizará. Seja qual for a sua fraqueza, a minha fraqueza. Gente, não era pouca fraqueza, não. Leu comigo aqui no capítulo 4, versículo 24. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado a fim de passar a noite, o Senhor confrontou e estava prestes a matá-lo. Moisés estava em transe tão profundo que iria ceifar a sua própria vida para não cumprir aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas a importância de termos companheiros à nossa altura, companheiros atentos, companheiros de verdade, não amantes, mas companheiros atentos ao que nós estamos passando. E Zípora faz uma prova de amor. Zípora, amor, não só amor carnal, amor eros, amor companheiro. Ela pega e reacende em Moisés a aliança que ele já tinha conhecimento de ouvir lá atrás de Abraão, quando ela pega seu filho e o circuncisa. Isso mostra que não existia entre eles, ou ele não tinha esse entendimento, porque ele muito cedo foi para a... Eu não lembro se ele já era circuncisado, Moisés, mas assim, eu posso voltar e tentar procurar. Mas é para mostrar a ele da aliança de Deus para com ele. Acorda, Moisés. Você foi escolhido. Acorda. Sai desse lugar de vítima. Sai daí. Sai daí. A importância da esposa, Zípora, nesse momento, é crucial para ele. E o texto fala: Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Olha que louco. O Senhor tinha dito a Arão: vá ao deserto ao encontro de Moisés. O Senhor também incomodou o irmão de Moisés. Irmão não, né? Tinha dito a Arão, era o irmão: vá ao deserto. Arão foi e encontrou Moisés no monte de Deus e saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor havia ordenado que ele fizesse e fizesse. Falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram a reunião com todos os líderes de Israel. Arão, agora sim, porta-voz de Moisés, lhe comunicou tudo que o Senhor havia dito a Moisés, que realizou sinais diante deles. Sinais, aqueles que Deus demonstrou a ele que deveria fazer: jogar a vara, colocar a mão, para ter a atenção do povo. Moisés, mesmo fazendo sinais, Moisés não vendo o prosseguir, Moisés é novamente contaminado pelas queixas, contaminado pela murmuração. O capítulo 5 nos apresenta o que acontecia com os israelitas, e o capítulo 5 termina com uma oração de Moisés triste, uma oração depressiva novamente. Olha o que Moisés fala. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor julgue e o castigue por terem feito Faraó e seus oficiais nos odiarem. É a população trabalhador xingando e oprimindo Moisés, porque disse que ficou mais difícil trabalhar após a visita deles ao Faraó.
E eles falam: vocês colocaram uma espada na mão do faraó e deram uma desculpa para nos matar. Moisés volta ao Senhor e disse: está escrito aqui, não sou eu fazendo paráfrase. Quiser ler comigo, capítulo 5, versículo 22. Por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu, Senhor, não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Moisés orou a Deus com a fraqueza e uma perplexidade incrível. Ele enfrentava um problema real. Ao seguir o plano divino de obediência para a libertação de Israel, as pessoas encontraram um sofrimento cada vez maior. Moisés, porém, ainda não havia percebido que o Senhor estava preparando o terreno para forçar o faraó a deixar Israel partir. Deus não havia falhado no teste de confiança. Apenas não era o tempo. E saber o tempo correto muda tudo em nossas vidas. A liberdade costuma ser um processo longo e precisamos reconhecer isso à medida que buscamos o crescimento espiritual. Se fizermos, menor será a possibilidade de que nos desanimarmos com o processo, nos desanimarmos com os obstáculos que enfrentamos no caminho. É muito fácil desanimar e desistir quando deixamos de perceber quão difícil pode ser o processo. Depois de sofrer vários reveses, os israelitas estavam prontos para desistir. Em momentos assim, a paciência, a perseverança são absolutamente essenciais. Também precisamos nos lembrar que as dificuldades e fracassos costumam ser um atalho para o sucesso final. E nós finalizamos a leitura com Deus. Não é mais Zípora que sacode, agora é Deus sacudindo Moisés. Agora você verá o que vou fazer com Faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha forte mão, fará o povo ir embora de sua terra. Estava certo de que eu via gemidos dos israelitas, que agora são escravos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Eu os levarei à terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, e a darei a vocês como um compromisso. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo esta mensagem. E nós voltamos ao início da nossa discussão e a provocação. Mas eles não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Estavam mais atentos ao barulho do mundo do que à voz de Deus. E nós vamos ouvir isso muito nesse livro ainda. Nós vamos ler bastante sobre isso, em que muitas vezes nós, como humanos, preferimos dar ouvido ao barulho do mundo do que a Deus que está do nosso lado. Reflitam, pensem, guardem, releiam, busquem mais material, porque essa palavra fala comigo. Essa palavra me motiva. Essa palavra me estabelece um norte em meio a qualquer tempestade. Receba você também essa palavra. Eu quero achar um lugar na Bíblia que vai me confortar, que vai me levar a crer. Leia Êxodo de 1 a 6. Desfrute da palavra do Senhor. Então é isso, meus irmãos. Como é que foi a leitura para vocês hoje?